sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Espírito da Coisa e hoje nós vamos receber uma convidada muito especial. Ela é advogada com 15 anos de experiência, especialista em aposentadoria e revisão de aposentadoria, atualmente também atua no ramo de treinamento e mentoria, apresentadora do programa Salto Alto na Rádio Itapuí. Seja muito bem-vinda, Daniela Rocha. Muito obrigada, Renata. Muito obrigada pelo convite, né? E estamos aí para poder compartilhar um pouco da nossa trajetória, das nossas experiências profissionais com os ouvintes, com as pessoas que estão nos acompanhando, né? Daqui um pouco as pessoas pegam algum insight aí para empreender também, para ser advogado ou para ser empresária. É isso que a gente está aqui hoje. Que legal, Daniela, que bom te receber, que bom que tu aceitou o nosso convite para estar aqui falando um pouquinho da tua expertise, né, da tua trajetória. E conta para nós um pouco, Dani, como é que foi a tua trajetória até aqui, né, enquanto advogada, se formou aí em Direito e tu já começou, tu te formou e já logo abriu o teu escritório, tu trabalhou com outros advogados, como é que foi isso? Sim. Na verdade, eu já nasci empreendedora, tá? Quando a gente acha que a gente já nasce, né, com a veia de empreendedorismo. E o meu esposo disse, vamos fazer direito. Direito é uma área que tem muito leque, tem muito trabalho, né? Tu vai poder escolher o que tu vai fazer. Eu disse, tá, vamos fazer, embora lá no fundo do meu coração, mas eu fui me apaixonando pela profissão. Comecei a fazer direito e me formei em 2008. Quando eu me formei, o último semestre da faculdade, a gente resolveu que nós ia tentarmos ter o nosso primeiro filho. Então, eu engravidei no último semestre da faculdade. Então, eu me formei e ganhei meu filho, tudo junto. 2 filhos? 2 filhos. A profissão filhos. E o nenê. Isso. E daí, o que acontece? Antes de eu abrir o meu escritório, primeiro eu trabalhei na Procuradoria do Estado, em Osório. Trabalhei com o Dr. Reni Pires, trabalhei com um juiz aqui em Santo Antônio, então ganhei muita bagagem. Então, o meu último serviço antes de empreender sozinha na advocacia foi com o Dr. Reni. E ali eu tinha muita liberdade de atender os clientes vinham, eu já atendia, fazia intermediação. E daí, assim que eu me formei, eu ganhei meu bebê, daí eu disse, não, o que eu vou fazer agora? Eu digo, vou voltar. Não, vou abrir meu negócio. Porque a gente sempre tem aquela expectativa, eu vou ser dona do meu negócio, eu que vou cuidar dos meus horários, vou fazer do jeito que eu queria. Isso! Não vou ter trabalho. Vou empreender para trabalhar menos. Para trabalhar menos. Olha que ilusão tão linda, né? Daí, em 2008, fiquei acho que uns 2, 3 meses em casa, porque fora a advocacia, eu sempre empreendi em paralelo com outra coisa junto. Então, nessa época, eu empreendia com roupa. É mesmo? Sim, não sabia! Claro. Empreendedora do ramo da moda. Da moda. Então, assim, eu vendia roupa e daí resolvi, porque como eu tenho uma renda das roupas, ia lá, viajava, comprava roupa e vendia, vou abrir meu escritório, porque a gente sabe que no início, né, a gente não tem todo aquele ganho, tem que se organizar financeiramente. Daí consegui. Aluguei uma sala em cima da ABC, da doutora Lorane. Ela me deu 6 meses de carência. Convidei uma colega minha para trabalhar comigo como sócia, Camila Soares. Então, ali a gente começou a empreender. Então, daí nasceu o meu terceiro filho, que eu digo que é o escritório de advocacia. Então, em 2008, começou essa aventura. E depois eu comecei a perceber que não era tão fácil como eu achava que seria, né? Ter o escritório próprio. Mas faz parte do jogo, né? Faz parte do nosso crescimento. Sim, é verdade. Agora eu lembro dessa tua fase junto com a Camila ali, é verdade, Sim, lembro disso. A gente ficou acho que uns 6, 7 anos junto. Depois ela também teve os filhos dela e seguiu carreira solo e eu também segui carreira solo. E assim a gente foi. Que legal. E Dani, nesse tempo, e quando tu decidiu abrir o teu escritório, o escritório estava pronto, quais foram os principais desafios que tu enfrentou quando tu abriu o escritório? Assim, o que tu sentiu assim que precisava de ajuste? Quais foram, cita para nós assim os principais desafios que tu encontrou nessa trajetória? Primeiro a gente abre um escritório, a gente não tem noção, primeiro, que a gente é empresária. Tipo, sou advogada, as pessoas que trabalham mais a parte técnica. Eu percebo que a gente se forma sabendo lei, sabendo processo. A gente sabe fazer a coisa técnica, fazer o processo em si. Mas a gente não sabe de empreendedorismo. Então, abri o escritório, daí naquela época não tinha marketing,
não tinha as mídias sociais, era tudo diferente. Então, como é que nós ia crescer o nosso nome numa cidade pequena em que a gente não tinha? Além disso, a OAB, a gente tem várias restrições com relação a marketing e propaganda. Então, o nosso primeiro passo era, a gente botou um cavalete, eu me lembro até hoje, o primeiro cliente que entrou no escritório, então a gente botou um cavalete lá na calçada e, tipo assim, o primeiro cliente que chegou, a gente achou um máximo, né? Então, assim, a gente fazia tudo que vinha pela frente. Então, tipo assim, chegava no escritório, tinha que fazer penal, fazia. Tinha que fazer família, fazia. Então, a gente não tinha estrutura. E não tinha um nicho definido. Não tinha nicho, fazia o que entrasse dentro do escritório a gente fazia. Então, assim, claro, a gente sempre prezou muito pelo atendimento, esse atendimento humanizado, de conversar, de criar essa conexão com o cliente. E com o tempo, tu vai atendendo, vai criando indicações, né? A advocacia, geralmente, ela é por indicação. Eu resolvi o problema lá da Dona Maria gostou do meu atendimento, vai me indicar para amiga dela, para conhecida. E assim foi, né? Esse passo a passo. Só que daí também, nesse meio tempo, vem as dificuldades. Né? Como é que eu quero crescer o meu negócio? Como é que eu vou fazer para o meu escritório ser referência? Porque a gente passa o dia ali apagando incêndio. A gente acaba não pensando o que eu tenho que fazer hoje para que daqui 1 ano, 2 ou 3 eu tenha outro resultado. Então, tu vai no automático. Então, eu comecei a perceber que eu tinha que fazer algumas ações, algo diferente para mim realmente colher frutos lá no futuro. Né? Então, foi uma construção dessa Daniela que é totalmente diferente da Daniela lá de 2008. Hoje é outra cabeça, é outra empreendedora, com outra visão totalmente diferente. Uma coisa muito interessante na tua fala é sobre o empreendedorismo, né? A gente não aprende a empreender. Né? A gente não aprende, a gente aprende fazendo, empreendendo. Né? Enquanto na escola eu aprendi a fazer currículo, que a gente aprende a fazer currículo, sim, né? Sim, na escola, sim. Como é que tu faz um currículo, uma apresentação do teu perfil, ainda que no ensino médio a gente não tenha praticamente nada de experiência, mas tu aprende a fazer um currículo. Mas a empreender é só na prática mesmo, né? Só na prática. Só na prática. E isso foi interessante que tu comentou, porque a pessoa geralmente se forma e não sabe empreender. Não né? sabe. Porque não sabe de lei, como você falou, mas não sabe... Sabe fazer o processo, mas não sabe gerenciar um escritório de advocacia. E aí que eu vejo que hoje o ensino também teria que ter cadeiras ou formação de gestão e de escritório, de empresa, porque a gente sai muito crua. A gente não sabe como delegar uma tarefa. A gente tem medo de contratar. Então, assim, a primeira estagiária, primeiro tu começa a contratar a família, porque tu tem medo de contratar alguém de fora. Tu contrata a família. E daí depois tu contrata alguém, uma estagiária, mas sem preparo. Tu não faz uma entrevista. Então, assim, é muito cru. É muitas coisas que a gente vai aprendendo na jornada. Mas daí tu tem que começar a aprender, faz curso, faz isso, faz aquilo. Então, isso vai fazendo com que tu tenha um desenvolvimento melhor. Perfeito. E quais foram depois do escritório aberto, então, quais foram as principais realizações? Tu já comentou dos desafios e as tuas principais realizações dentro disso, assim, como é que tu chegou no nicho de aposentadoria, né, que tu trabalha hoje, como é que tu construiu isso? Né? Abrir meu escritório foi uma grande realização para ti, mas dentro dessa caminhada, assim, o que tu pode citar das tuas principais realizações e como que tu chegou no nicho de aposentadoria? Tá. Como eu estava te falando, na verdade a gente não sabe empreender. A gente vai abrindo e a coisa vai acontecendo e a gente vai fazendo. E daí eu me lembro de alguns episódios, porque na verdade primeiro meu escritório era lá em cima da ABC, daí tinha eu e outra funcionária, sempre depois acabei, né, tendo coragem, eu sempre contratava 1 ou 2 pessoas que me ajudavam. Depois teve uma virada de chave, que foi quando eu saí do 2º piso e vim para o centro. Então, tipo assim, eu tripliquei o valor do aluguel, dá frio na barriga, dá isso, daquilo. Gente, mas eu disse, não, vou, porque realmente eu entendia que era o momento de eu sair de onde eu estava. Então, saí, vim para um local mais bem localizado. Só que o que aconteceu? Eu fiquei 2, 3 anos ali e disse, não, mas não é isso que eu quero. Não é isso ainda que eu quero. Eu quero poder ser diferente, eu quero ser referência. Eu quero que as pessoas olhem para a Daniela e digam, olha que legal, olha o movimento que ela está fazendo. Olha o que ela está fazendo de diferente. Né? Porque a gente via escritórios grandes em outras cidades, as pessoas empreendiam, tinha escritórios assim enormes, com muitas pessoas, e aquilo me brilhava os olhos. Porque a minha vontade era ter um escritório com muitas pessoas me ajudando. Porque o que eu penso hoje, o empreendedorismo não é sobre nós
sobre eu, é sobre nós, sobre os outros, sobre as pessoas que estão comigo. Quantas pessoas eu consigo ajudar? Quantas pessoas eu vou desenvolver? Quantos clientes eu vou impactar? E daí 2019 teve 2 episódios. Um foi a perca do meu pai, que eu perdi ele, aquilo foi um choque para mim. E eu disse, agora a gente aprende muito na dor. E também o fato da pandemia que fez eu começar a olhar mais para dentro. O que eu quero, o que eu não quero. Porque o momento que tu é uma advogada generalista, tu acaba fazendo tudo, dizendo sim para muitas coisas. E esse sim era até para a minha gestão do meu negócio. Eu não tinha coragem de falar para um estagiário, essa tua forma de tu atender o cliente, eu não gosto. Esse teu comportamento não está alinhado com o meu. Eu tinha medo. Porque eu digo, meu Deus, se eu falar isso, ele vai achar que eu sou uma bruxa, né? Sim, entendi. Daí eu comecei a fazer muitos cursos de desenvolvimento. De autoconhecimento, de gestão, de me entender como empresária. E que lá dentro do meu escritório, né, eu sou a proprietária e eu que teria que colocar as regras ali. Tem um manual de conduta, né, um manual de cultura, o que é acordo negociável, o que não é. Alguns processos que eu não queria mais fazer, não fazia mais sentido para mim. Eu, muito tempo, fiz trabalhista e chegou uma fase que eu não conseguia mais nem escutar a história de processo trabalhista, porque eu não gostava mais daquele assunto. Eu disse, não. Então, chegou um momento da Daniela dar uma virada, de dar um looping na minha carreira. Claro, deu frio na barriga? Deu. Deu medo de dizer vários nãos? Deu. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Que daí eu comecei a dizer, não, esse processo eu não faço. Esse processo eu faço. E agora quem trabalhar comigo vai ser do meu jeito. Eu vou desenvolver, eu vou te ensinar, mas vai ser da minha forma. Então, realmente foi aí anos de estudo, anos de faz pós, faz curso disso. Eu até entrei naquela loucura, assim, que era um curso atrás do outro. Tanto que agora eu até estou dando uma... Porque a gente também cansa, né? Sim, obesidade intelectual, se chama isso, né? A gente aprende, chega numa hora que a gente tem que pôr em prática, porque senão a gente vai bugando todas as informações. Então, assim, daí foi a virada de chave. Então, depois do escritório que estava no centro, daí comecei a contratar pessoas. Então, no meu escritório no centro, a gente tinha 4 pessoas, daí o espaço ficou muito pequeno. A gente já não conseguia mais. Isso quando eu nichei, porque daí eu nichei e resolvi que eu só gostaria de fazer aposentadoria, porque era algo que eu me identificava com o público, era uma matéria que eu tinha muito conhecimento, porque eu sempre fiz, então 15 anos aí de experiência. Resolvi sair dali, porque não tinha mais espaço físico, e fui mais para o centro ainda. Então, hoje a gente já tem 9 pessoas trabalhando conosco. Então, assim, deu um salto de 2019 para cá, a gente triplicou de tamanho. E isso nos números de funcionários, números de processo. Então, realmente deu certo. Que legal, Dani, que bom te ouvir. Isso é muito legal e muito inspirador. O nosso quadro aqui, o Espírito da Coisa, ele é mais voltado para o crescimento pessoal, realmente. Não é um quadro sobre empreendedorismo, porque o quadro sobre empreendedorismo é a alma do negócio. E eu te convidei para vir no Espírito da Coisa justamente para tu contar, né, quem é a Dani, como que a Dani fez trilhando toda essa trajetória até aqui. E que precioso que está sendo te ouvir e ouvir toda essa construção que tu fez, né, como pessoa, como líder, né, no teu segmento. E agora a gente vai entrar no assunto que eu gostaria né, que foi o assunto principal que eu te chamei para conversar aqui, para a gente falar sobre desenvolvimento pessoal, né, intelectual também, porque num determinado da tua carreira tu despertou para mentorar pessoas, né? E se tornou a Daniela Rocha mentora, né? E conta para nós agora um pouco desse outro segmento que tu vem desenvolvendo há quanto tempo e qual é o teu foco dentro de tudo isso. Sim, na verdade é a transformação da Daniela. Na verdade, eu tenho certeza que a transformação do negócio, ela começa primeiro pela autogestão, pelo autoconhecimento. Nada seria possível de evolução do meu negócio ou de criar um negócio novo se eu não me conhecesse. Os nãos que eu dei é a questão do autoconhecimento. Os nãos que eu dei para os meus colaboradores, o sim que eu dei para alguns, isso vem muito de dentro. Porque quando eu comecei a me autoconhecer, entender que o que eu gosto, o
que eu não gosto, o que eu preciso melhorar, o que eu não preciso melhorar. Que faz sentido para ti. Que faz sentido para mim. Então, o primeiro ponto é esse. E, na verdade, essa transformação também foi através de um processo de coach que eu fui coach, né? Na verdade, eu passei pelo processo e ali também foi uma transformação muito grande. Tanto que eu gostei que eu fiz uma formação. Então, hoje eu tenho formação de coach, embora não trabalhe, né? Mas é uma ferramenta que tu pode usar para ajudar outras pessoas. É uma ferramenta que eu utilizo dentro do escritório com os meus colaboradores, utilizo com os meus clientes, porque as pessoas precisam se autoconhecer, as pessoas vão até o escritório, eles não querem só a aposentadoria. Eles querem conversar contigo, eles querem te criar uma conexão. E eu tenho um dilema para mim que ninguém que vai passar pela vida da Daniela vai sair sempre melhor. Ou com uma conversa, com um bate-papo. Então, todo mundo que cruzar a minha vida, em algum momento, esse é o meu dilema. Então, se eu não vou conversar com a pessoa para colocar lá para baixo, para falar algo que vai machucar ela, ou que vai prejudicar. Não, só para o positivo, tá? Mas isso é depois de muito autoconhecimento. Que legal. Com relação a esse meu segundo negócio, como que aconteceu? Na verdade, quando a gente começa a estudar, se aprofundar e faz autoconhecimento, e faz curso disso, e faz curso, e faz pós, a gente percebe, e daí o que aconteceu? Todos esses meus ensinamentos, eu comecei a colocar em prática. Vamos botar em ação isso para ver se funciona mesmo. Porque a gente consegue mudar a gente, né? O outro a gente não consegue. No momento que a gente muda, consequentemente o outro muda com nós. O ambiente muda. Então foi isso que eu percebi. Comecei a aplicar todos esses conhecimentos dentro do meu negócio. E foi onde que deu várias viradas de chave, onde realmente eu me tornei uma pessoa melhor, os meus colaboradores, o meu negócio. A partir disso, eu disse, por que eu não vou compartilhar isso? Por que eu não vou compartilhar com a minha colega, que é advogada, que passa pelos mesmos problemas que eu? Que tem as mesmas dores que eu tive há 2 anos atrás. Ou com a Renata, que é empreendedora e que está com medo de contratar. E está com medo de sair do operacional e de delegar tarefa para fulano e para ciclana. Que tem problema com o atendimento do cliente. Então, o que eu comecei? Tudo isso que eu implementei dentro do escritório, eu senti que eu gostaria de transbordar. E como tu falou, eu tô obesa intelectual. Então, como eu fiz para sair dessa obesidade? Primeiro, eu apliquei no meu negócio todas essas ferramentas, todos esses ensinamentos, e depois eu disse, não, agora eu quero compartilhar. E daí começou. Compartilha com uma, compartilha com outra, e depois disso virou um outro negócio, né? Que hoje eu já dou mentorias para as advogadas, para as empresárias, para essa função de estruturação de negócio. Como é que eu vou estruturar o meu escritório de advocacia? Por onde eu começo? Eu estou perdida, eu estou com medo. Né? Isso que eu ia te perguntar agora. Quais as semelhanças das dores que tu vê entre as tuas mentoradas? Sendo elas advogadas, sendo elas empreendedoras, né? Como a gente já comentou que a gente não aprende a empreender, né? Embora elas estejam também empreendedoras de outros nichos, não só advogadas. Algo que tu nota, assim, que todas passam pela mesma situação de maneira diferente ou de maneira muito semelhante, assim. Tem alguma situação específica que tu nota que todas elas passam, assim? É o medo de delegar, como contratar as pessoas, como treinar as pessoas. Às vezes eu escuto muito, mas eu vou treinar fulano, mas ele vai sair daqui e vai empreender. Tudo bem, mas o tempo que ele teve contigo, ele tornou a tua empresa melhor, né? Então, assim, é muito medo, é medo de tudo. É porque a gente está acostumada a sempre fazer do mesmo jeito. Por exemplo, a Renata faz, a empresa lá faz... Tu sempre faz daquele jeito. O momento que chega alguém e diz assim, Renata, não é assim. Nós vamos fazer diferente. Dá aquela insegurança. A mesma coisa, eu sempre advoguei uma vida inteira daquela forma tradicional, de abrir meu escritório, esperar o cliente passar ali, entrar, e o estagiário ia acontecendo a coisa, eu ia delegando algumas... Sempre foi assim. E o momento que eu percebi que eu teria que mudar e fazer diferente, dá insegurança. Então, eu percebo que as empreendedoras, que as advogadas, a gente tem medo. Medo do diferente. E se eu fizer isso, dá errado. E daí, sabe o que eu digo? O time que tá ganhando não se mexe. Tá dando certo até agora. Como é que a gente vai mexer nisso? Mas tá dando certo, mas eu tô com dor de cabeça. Sim, entendi. Eu tô porque eu quero crescer e não tô conseguindo. Por quê? Eu quero sair do operacional, mas não... Tá dando certo, mas tá doendo, sabe? Hoje eu tava ainda conversando com uma... Ela disse, Daniela, eu tenho cliente, eu não dou conta de atender os clientes, só que eu estou cansada.
Eu disse, olha, para te sair desse cansaço, tu vai ter que mudar. Tu vai ter que delegar algumas tarefas, tu vai ter que contratar, mas eu não quero contratar. Fica centralizando. Isso, daí tu começa a ver que daqui um pouco é o autoconhecimento, é o medo de contratar, porque já passou por alguma experiência que foi negativa. Daqui um pouco é o medo de não conseguir pagar aquele colaborador. Daí volta lá pro autoconhecimento. Então, tudo a gente vai vendo que acaba a gente tendo que ter muito mais autoconfiança, se autoconhecendo para a gente enfrentar isso e ir pro mais. E ir pro mais. Que coisa boa te ouvir, Dani. Que legal. Eu tô encantada com tudo que tu tá trazendo aqui pra nós. Como é que tu define o teu propósito hoje? Como é que tu vê a Dani daqui 5 anos, a Daniela Rocha, né? O teu escritório também. Como que tu tem essa visão, assim, de futuro em relação ao teu propósito com as tuas mentoradas e com o teu escritório? Sim. A gente já tem planos, tipo assim, eu daqui 5 anos eu sei que o meu escritório vai estar maior, vai estar andando sozinho, que é o meu filho, né? Que eu sempre digo pro pessoal lá do escritório, olha, vocês cuidem bem do meu filho, ele já tem 15 anos, então vocês também fazem parte disso. Eu sou muito do pertencimento. Então, vocês estão dentro do escritório, o escritório também pertence para os estagiários, as pessoas que estão ali. Então, eu sei que daqui 5 anos eu vou estar muito menos no escritório, só que o escritório vai estar rodando sozinho. E os meus colaboradores vão estar tocando e vai ser deles também. Então, assim, é um negócio autossustentável. Por quê? Porque as pessoas que estão ali, eu estou desenvolvendo eles para o crescimento. Então, assim, o meu propósito é ser o maior escritório de advocacia, de aposentadoria e revisão da nossa região. E a gente está trabalhando para isso. Tanto que a gente desenvolve projetos continuamente de qualidade do cliente, de como melhorar nossos processos internos, de como desenvolver as pessoas que estão trabalhando ali conosco. Então, eu falo muito mais de pessoas. Quando eu estou tratando com pessoas, não com números, não com coisas burocráticas, eu tenho muito mais resultados. E eu vejo a Daniela daqui 5 anos muito mais dedicada a esses projetos de desenvolvimento de pessoas. De empresárias, de advogados que queiram evoluir. Porque a gente tem que querer. Mas depois que a gente quer e depois que a gente vê, não tem como desver. Depois que tu vê que é possível, que a gente enfrenta aquele medinho, não tem como dar errado. Que não gostoso. Tem como coisa dar boa. errado. Deixa uma mensagem final para quem está nos ouvindo, para quem nos ouviu até aqui. O que a Dani gostaria de falar para as pessoas que estão nos ouvindo nesse episódio? A mensagem que eu gosto muito de falar é uma sigla, que é o P mais o S mais o A igual R. O P é o pensamento. Primeiro começa no teu pensamento. Então, tu tem que pensar que vai dar certo. Tu vai pensar positivo. Depois, o S é do sentir. Tu vai sentir que vai dar certo. Tu vai colocar energia ali que vai dar certo. Que tu vai fazer esses movimentos. Que tu vai atingir teu propósito. E o A é a ação. Porque não adianta a gente só pensar. A gente só sentir e a gente não executar. E o R é do resultado. Então, P mais o S, que é do sentimento, e mais o A de ação, é igual ao resultado. Então, não tem como dar errado. Que bom te ouvir, Dani. Coisa boa. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Adorei te ouvir, adorei tudo que tu trouxe para nós aqui. Conhecer um pouquinho mais da tua história, saber do teu propósito, saber de tudo que tu tá trazendo de melhor aí para as mulheres empreendedoras, advogadas ou não. Deixa as tuas redes sociais. Sim, minhas redes sociais é Daniela Rocha, advogada. E me acham em todas essas plataformas, né? Instagram, YouTube, TikTok. Então, estou em todas as plataformas possíveis. Que legal. Isso aí, acompanhem lá. Muito obrigada quem nos assistiu até agora. Sigam as nossas redes sociais. AlmaCast no Instagram, no TikTok. Siga a Alma Collab e até a próxima.